Olá, você está na TV Câmara, canal 18.2 da TV Aberta e esse é o programa Retrato Público. Neste programa, estamos recebendo o vereador Marcelo Bisonho, do União Brasil. Vereador, obrigada pela sua presença aqui no Retrato Público para falar um pouquinho sobre o seu mandato como vereador. Obrigado, Camila, obrigado à TV Câmara, obrigado a todos os nossos telespectadores, a comunidade de Santa Maria. Um prazer imenso estarmos aqui prestando contas, né? O Retrato Público também é a prestação de contas desses nossos primeiros 3 meses e meio, quase 4 meses de vereador. Vereador, o senhor volta ao parlamento após uma década, mais ou menos, afastado. O que foi definitivo para o senhor colocar o seu nome à disposição à vereança novamente? Olha, Camila, eu tentei em 2 oportunidades governar Santa Maria. Fui candidato a prefeito e agradeço eternamente pelos 12% que eu alcancei numa das eleições, na outra eleição 11%. Eu carrego isso com muito orgulho porque 10 a 12% da população em 2 eleições consecutivas nos escolheram para governar a cidade. Mas respeitamos, né, o trabalho que a gente realizou, a decisão da população de Santa Maria, democrática, escolheu o seu caminho e nós respeitamos. Passados esses 8 anos, eu vinha sendo nas ruas onde eu andava, minha vida profissional, meu trabalho, as pessoas me cobravam muito que eu voltasse à Câmara de Vereadores pelo trabalho que eu havia feito antes de concorrer a prefeito. Isso foi me motivando, foi criando uma expectativa de retorno e acabei decidindo quase que na última hora, em 2024, né, quando próximas convenções eu realmente defini que seria candidato a vereador, colocamos o nosso nome e a cidade mais uma vez, né, nos contemplou, acreditou, confiou e nos colocou aqui novamente na Câmara para o 3º mandato, a qual eu tenho muito orgulho, gratidão, né, e estou fazendo todo o trabalho, empenho possível para retribuir a todas as pessoas que confiam no nosso trabalho, fazendo um trabalho como vereador da comunidade, vereador de Santa Maria. O senhor que fez história aqui em Santa Maria, sendo o vereador mais votado da história de Santa Maria, né? Lá em 2012, o senhor garantiu mais de 9 mil votos, né? Então, o senhor tem, sim, né, o aval de boa parte da população. Com certeza, eu consegui aquela votação histórica, extraordinária, quase 9 mil votos aqui na cidade. Em 2014, fui deputado, dobrei a votação na cidade, ou seja, a população de Santa Maria não só votou em 2012 para vereador, como dobrou a votação para deputado estadual. Eu estive muito próximo de assumir uma cadeira na Assembleia em 2015 e depois concorri a prefeito, onde mantive uma votação muito forte também, mantendo digamos assim, a fidelidade de boa parte da sociedade santamarense para vereador, para deputado e para prefeito. Então, foi fruto de um trabalho, né? A nossa votação de 9 mil votos, ela foi fruto de um trabalho que realizamos na mobilidade urbana, onde nós modernizamos, trouxemos aqui intervenções de cidades médias e grandes do nosso país, enfrentamos muito algumas questões na cidade, em alguns locais que eram um problema caótico da cidade no trânsito, construímos os corredores de ônibus na cidade, unificamos o transporte público, ordenando eles de forma totalmente a cidade uniforme, com as cores laranja e branco, padronizando os ônibus, os táxis, os mototáxis, os trailers cachorro-quente que eram irregulares. Foi nesse período que nós regulamentamos esse trabalho, essa profissão que estão até hoje na cidade, né? Os trailers cachorro-quente também, todos com esse padrão. Criamos um aspecto de cidade grande e moderna que nós somos. E trabalhamos em inúmeras mudanças, reduzimos o número de acidentes e mortes da cidade em mais de 65%. Então foi um trabalho muito importante que realizamos em Santa Maria. E a cidade, naquele momento, nos legou um voto, uma confiança em cima de um trabalho que nós realizamos com um resultado extraordinário, que nem eu tinha essa dimensão, né, de fazer quase 9 mil votos, conquistar 9 mil votos para vereador em Santa Maria. Então, realmente, foi a consolidação de um trabalho, fruto de uma força muito grande, coletiva, que nós tivemos, tanto na prefeitura, com os colaboradores da prefeitura, os servidores públicos, como também todo o trabalho que realizamos em toda a cidade. Vereador, antes de iniciarmos a nossa entrevista aqui, a gente estava conversando e eu falei para o senhor, olha, eu tenho que ficar atenta para não chamar o senhor, né, do PDT, do partido PDT. Hoje o senhor está no União Brasil e passou também pelo PT. Então, assim, fala um pouquinho sobre essa migração de partido. Por que o senhor decidiu passar para o União Brasil? Na verdade, eu iniciei a minha vida no PDT. Nos anos de 89 e 90, naquele movimento do Brizola para presidente, Leonel Brizola. Eu sou oriundo de família ferroviária no bairro Itararé, né? Meus tios, avós, todos ferroviários ou da Brigada Militar. E aí eu acabei conhecendo, lendo a história do Brizola,
eu era líder estudantil na escola João Belém, né? Fui vice-presidente do Grêmio Estudantil, disputamos a USE em Santa Maria, participei de congressos estaduais e aí me filiei ao PDT nos anos 90, nesta bandeira relacionada à educação, Leonel Brizola, que é uma paixão que eu sempre tive e tenho muito respeito até hoje pela sua trajetória. Foi realmente um líder que me motivou muito a ingressar na vida pública. Depois de uma pequena passagem de 2 anos, peguei aquela onda da juventude nos finais dos anos 90 para os anos 2000, onde eu era jovem, estava na sociedade santamarense, né, toda estabelecida, num crescimento daquela comunidade mais jovem ligada ao PT. Aí fui para o Partido dos Trabalhadores, fiquei 2 anos lá, não cheguei a ficar 3 anos, e voltei para o PDT. Na final eu fiquei 30 anos no PDT. Iniciei no PDT, retornei ao PDT, aí fui vários espaços que eu ocupei no partido, inclusive presidente estadual da Juventude, membro do Diretório Nacional, concorri a deputado federal em 2010, a deputado estadual em 2014, 2 vezes a prefeito. As primeiras eleições com o segundo turno em Santa Maria nós concorremos. Se nós olharmos na história do PDT, desde a sua fundação nos anos 80, eu estabeleci a igualdade de disputas com Renan Kurtz, que sempre foi uma referência no marco do PDT em Santa Maria, né? Renan Kurtz concorreu em 88, concorreu em 96 a prefeito. E depois nós não tivemos mais candidaturas a prefeito do PDT na cidade. E eu retomei essa conquista dessa disputa em 2014, aliás, 2016 e 2020. Então eu acabei igualando o Renan Kurtz com 2 candidaturas à Prefeitura de Santa Maria e conquistando uma votação, como eu digo, muito expressiva, porque na época a gente concorreu contra o Valdeci, contra o Jorge Possobon, que eram deputados muito fortes na cidade, fiquei em uma colocação muito, muito importante. Então eu tenho realmente essa história e depois por questões internas, até por uma falta de respeito à minha história dentro do PDT de 30 anos, que não me permitiram fazer uma eleição no partido municipal, que sempre foi legítima. O Brizola sempre defendeu a democracia dentro do PDT. Eu tentei fazer uma eleição interna para dar seguimento ao nosso diretório, fui impedido pela direção estadual e de uma hora para outra foi apresentada uma comissão provisória onde eu não aparecia nessa comissão provisória. Então não quis brigar com ninguém, respeito as pessoas que continuaram, estão fazendo o melhor, a sociedade que julgue, mas por questão dessa falta de respeito da atual direção estadual que estava comandando o partido, eu me retirei, fiquei um tempo independente, né? E aí veio essa ideia de construir com a União Brasil uma nova caminhada, uma nova ideia em Santa Maria, e eu estou hoje me somando a essa ideia, né? Acreditando num projeto que seja importante para a cidade, porque a minha bandeira é Santa Maria, né? Os partidos são importantes, a gente sabe a importância que tem, mas se nós vemos hoje lá em Brasília, todos os partidos estão juntos. Aquela briga que a gente vê aqui embaixo, na discussão dentro de casa, no churrasco, no aniversário, de esquerda e de direita, em Brasília estão todos juntos. Então, a minha bandeira e a minha luta é por Santa Maria, o meu partido é Santa Maria. Hoje eu sou do União Brasil, com muito orgulho, né? Vou seguir trilhando esse caminho enquanto houver respeito, entendimento e uma boa postura nacional. Se tiver algum problema que possa manchar o partido, não é para eu estar presente. Mas hoje eu acredito que o partido está fazendo um trabalho importante aqui no Estado, no país. Então hoje eu estou nessa condução, mas a minha bandeira, o meu partido é Santa Maria. O senhor citou Renan Kurtz na sua fala, né? E recentemente o senhor teve um projeto de lei aprovado que denomina a nova perimetral de Renan Kurtz. Fale um pouquinho sobre esse projeto, vereador. Eu acho que foi uma importante homenagem, né, juntamente com o vereador Cid, que eu tenho uma amizade também de muitos anos, dependendo da questão partidária. A gente tem uma amizade de mais de 20 anos. Aliás, nem eu era filiado em partido e nem ele. Antes de nós ingressarmos, a gente já tinha essa amizade da época lá do João Belém, do Maneco, de colegas de aula. Então é uma amizade bem antiga. E a gente vislumbrou esse reconhecimento ao Renan por tudo que ele fez por Santa Maria. Foi um deputado que trabalhou muito pela nossa cidade, dedicou sempre o seu mandato para a família ferroviária, que vem ao encontro da minha família, a origem nossa aí, dos nossos familiares ferroviários, a nossa Brigada Militar, né? E também várias bandeiras para Santa Maria. Nós temos até hoje a Escola Paulo Lauda, graças ao Renan Kurtz, né? Toda essa ligação asfáltica de Santa Maria, Arroio Grande, Silveira Martins, toda a 4ª colônia se deu ao mandato do Renan Kurtz. Ele fez muito por Santa Maria, todos os anos ele buscava recursos para a Universidade Federal, sempre foi um incentivador, né, do hospital universitário, a instalação todo o trabalho de oncologia na FSM, o Renan sempre teve um papel muito importante também, com equipamentos. Eu acho muito justo, por tudo que ele fez por Santa Maria, pelo deputado que ele foi, sempre comprometido com a nossa cidade, pelo menos ter uma avenida importante, quando as pessoas passarem lá, lembrar, porque as pessoas às vezes morrem
e se não tem esse tipo de lembrança, cai no esquecimento, fica só no coração da família. Então essa avenida é uma avenida nova, faz uma ligação importante da região leste da cidade com a região sul, vai ligar Santa Maria do Santuário até aqui a entrada do Paço das Tropas, e o Renan lutou muito sempre por esse desenvolvimento regional, pela construção de rodovias. Acho que será uma importante lembrança na memória que ele tanto fez e dedicou para Santa Maria. Vereador, o senhor citou também a sua passagem pela pasta da mobilidade urbana. O senhor foi secretário de mobilidade urbana, trouxe aí algumas questões que avançaram na sua gestão. Essa pauta da mobilidade lhe acompanha no mandato? Sim, me acompanha no mandato. Eu tenho pautado ela a começar pela questão que a gente já está debatendo, que tem tudo a ver com a mobilidade urbana, que é a 287. Ela também veio ao encontro, né, dessa nossa luta. Eu vejo hoje Santa Maria, e estive conversando há poucos dias aí com o secretário de Segurança hoje, que é o delegado Getúlio, e conversando com integrantes da pasta também da mobilidade urbana, nós temos que dar continuidade a muitas coisas que nós fizemos lá em 2010, 2011. Já se passam aí quase 14 anos. E a cidade de lá para cá ela evoluiu, ela cresceu, aumentou o número de veículos emplacados, mas ela não teve mais nenhuma mudança como nós realizamos naquele período. Então nós temos que agora fazer um novo enfrentamento. Nós temos aí um plano diretor de mobilidade urbana, que eu tive a honra de construir esse plano, porque nós não tínhamos, quando eu fui secretário, eu fui várias vezes a Brasília, nos impedia de ter mais recursos aqui para investir no trânsito, porque não tínhamos o plano de mobilidade urbana. Era um atraso, nós já tínhamos perdido muito tempo. Então, pelo menos nós fizemos isso, e hoje existe esse plano. Isso também tem que se projetar. Agora a travessia urbana será concluída, e eu tenho dito por onde eu passo, que todo esse trânsito que está hoje na rodovia, hoje trancado, no final da construção das obras, como é o trevo da Uglione, ele no momento que for agora resolvido, for concluído, estando passará para dentro de Santa Maria, de forma mais rápida. E a cidade se preparou para isso? Não, não se preparou. O trevo ali da Tumeleiro, por exemplo, nós temos a estátua do Gaúcho, que é um símbolo importante. Ali, na época que nós trabalhamos como secretário, deixamos um projeto encaminhado para a construção de uma elevada. Assim como nas Dores, a elevada ali no fórum. Isso até hoje não saiu do papel. Se nós iniciarmos amanhã de manhã esse projeto, vai levar 5, 6, 8, 10 anos para ser executado. Então, nós já estamos falando em 2036, 2035. E até lá, como é que vai estar a cidade? A travessia urbana até dezembro deverá ficar pronta, concluída, início de 2026. E esse trânsito todo vai cair dentro da cidade de forma mais rápida, pela Elvio Basso, que eu tenho orgulho de ter feito parte da obra da Elvio Basso. Quando eu fui secretário, poucas pessoas sabem, nós buscamos um recurso perdido, que era para o túnel lá da Castro Alves, que ligaria o bairro Perpétuo Socorro com a Salgado Filho, passando por baixo dos trilhos, e que foi impedido na época pela LL. Não permitiu, não autorizou que nós pudéssemos fazer aquele túnel. E aquele recurso tinha retornado para Brasília. E nós conseguimos, com o secretário Carlos Pipe Brizola, com a nossa secretária Valcerina, e conseguimos construir um grande projeto que foi a obra da Elvio Basso, que está até hoje lá. Depois a Secretaria de Obras, claro que ela executou e fez a contratação das empresas responsáveis. Mas quem conseguiu todo o recurso foi quando nós estávamos na Secretaria de Mobilidade, que é outra marca que nós temos em Santa Maria. A Elvio Basso tem a nossa participação direta como secretário de Mobilidade Urbana. Então tem muitas conquistas que nós fizemos, e na época eu já dizia, por que nós fizemos a Elvio Basso? Eu era secretário. Quando nós fomos a Brasília, que eu fui defender essa obra, fui questionado lá, mas por que essa avenida? Porque ela está integrada à travessia urbana. No momento que vocês concluírem a travessia urbana, essa rodovia hoje é um brejo. É uma rua com uma pista só, não tem acostamento, uma buraqueira, uma poeirama, uma escuridão. Aí vocês vão entregar uma obra bilionária para Santa Maria, onde sai de um trevo de acesso de uma rodovia federal e cai num brejo. E aí isso tudo foi argumento para que a Elvio Basso ficasse pronta, que foi a etapa que eu tive de 1 ano e 4 meses de fazer, e entregamos a Elvio Basso, esperando a travessia urbana, mas eu dei sequência. Nós tínhamos que ter já iniciado a elevada ali na Rota do Mercúrio, ter iniciado o túnel elevada na Borges de Medeiros, na Ângelo Bolson, com a Presidente Vargas, e foi feito o asfaltamento ligando a Liberdade até a chegada da Zona Norte. Tudo isso foi planejado quando eu fui secretário, só que tem 2 obras de intervenção no meio do caminho que não saíram do papel. Então, se Santa Maria não entender isso, nós vamos ter daqui a pouco a travessia urbana, como já está praticamente toda ela concluída, cheio de problemas dentro da nossa cidade. Eu disse para o secretário responsável, eu estou à disposição para trazer esses projetos todos de volta para a prefeitura e mais, penso que nós temos que iniciar um projeto de travessia urbana municipal. Agora tem a travessia urbana que foi federal, nós deveríamos agora construir uma nova etapa interligada com o governo federal para buscar recursos. Travessia urbana municipal, incluir essa elevada no trevo da Mercúrio, a elevada no trevo das Dores e outras intervenções no entorno da cidade, porque a travessia urbana vai abastecer com mais agilidade o trânsito da nossa região e a cidade continua sendo a mesma de 50 anos atrás.
E nesse plano de mobilidade urbana, temos que incluir também, não podemos esquecer da licitação do transporte público. Isso é fundamental, né? Nós estamos vivendo hoje uma situação bem complicada. Há poucos dias aqui na Câmara de Vereadores, poucos dias, digo alguns meses, nós tivemos uma discussão de um veto. Porque eu fui secretário, eu entendi e votei tecnicamente. E às vezes as pessoas não entendem, né? Porque é muito fácil às vezes fazer um voto para tirar para a comunidade, para fazer aquela política da boa vizinhança. Eu votei com responsabilidade, porque eu conheço essa pasta porque eu estive lá dentro trabalhando, né? E as planilhas no momento da cidade, naquele momento, elas estão completamente defasadas, elas estão irregulares. Haja vista que as linhas de ônibus que nós tínhamos até a pandemia, a maioria delas não voltaram. Não voltaram as linhas. O sistema continua sendo o mesmo para atender com menos linhas. Então já é um problema. O número de pessoas que frequentavam os ônibus antes da pandemia é um número muito alto, que reduziu e com toda essa situação não voltou mais. Só que as planilhas estavam apontando agora o reajuste de uma passagem, estava apontando para o reajuste da passagem acima dos índices normais de funcionamento. Então eu não poderia concordar que nós fôssemos ter o cálculo de uma passagem de ônibus alegando que mais de 1.000 brigadianos utilizaram o ônibus nos primeiros 3 meses do ano, sendo que eu vi na planilha que 6 brigadianos entraram no ônibus, só que o índice estava de 9% na nova planilha, né? Não posso concordar que 29% das empregadas domésticas com carteira de trabalho assinada, que elas têm direito, sendo que apenas 11% delas estão usando o ônibus, né? E não podia concordar que 23% estava apontando as planilhas que os professores usam o ônibus e hoje 6% dos professores que têm direito usam o ônibus. Então o que aconteceu com o veto? Faltou uma comunicação, faltou explicar para a sociedade. O veto era importante por quê? Para não causar essa injustiça. Injustiça com quem? Com quem não tem o direito. Quem não é brigadiano, quem não tem carteira assinada como empregada doméstica e quem não é professor, que são direitos adquiridos que tem que voltar, né? Mas quem é que pagaria essa diferença de passagem num montante que não está acontecendo, não está rodando no ônibus? A pessoa que está num tratamento oncológico no USM, quem está desempregado, a pessoa que é diarista, o pedreiro, o comerciário, eles pagariam a passagem cheia para contemplar um índice de pessoas que não estão usando. Então o veto que veio para a Câmara foi para zerar essa planilha e ter um valor da passagem real e depois retornar esse direito. Tanto é que eu votei pelo veto para que não houvesse injustiça, uma passagem de R$ 8, R$ 9. Isso quebrou esse índice que estava errado na planilha, mas apresentei um projeto de lei na semana seguinte e também de sugestão para garantir que esse direito dos trabalhadores, as empregadas domésticas, os professores, seja de qualquer função pública, privada, estadual, municipal e federal, e também os brigadianos voltem a ter o seu direito, porque eles não são problema na tarifa. Eles não chegam a 15%, então eles não alteram o valor da tarifa. E são pessoas que usam o ônibus. Tirando o direito, vai diminuir mais ainda o número de pessoas frequentando o ônibus. E incluir policiais civis, que nunca foram atendidos, e incluir também as diaristas. Por que elas não podem ter o direito também a meia passagem, como as empregadas com carteira de trabalho têm a direito? Então esse projeto também está tramitando para restabelecer esse direito, que não foi perdido, mas que as planilhas estavam erradas e o transporte coletivo tem que ser licitado. É um problema que nós temos hoje na cidade, tem que haver a licitação, porque hoje nós temos inclusive que adequarmos novas linhas. A cidade cresceu nos últimos anos. Temos hoje novos loteamentos, novos residenciais, que os ônibus do transporte coletivo não acompanhou porque não tem licitação. Tanto é que hoje nós temos uma defasagem de quase 40% de linhas de ônibus em Santa Maria, para uma cidade que, na época eu era secretário, carregava por dia 108 mil pessoas, hoje carrega 53, 61, é uma diferença quase que pela metade. Por quê? Porque nós estamos em defasagem para o atendimento desse serviço na cidade. Vereador, o senhor encabeçou um movimento para duplicação, para antecipar a duplicação da RSC 287, próxima a Santa Maria, entre Paraíso do Sul e Santa Maria. E também tem uma comissão especial aqui na casa que está trabalhando, movimentando, né, os entes políticos, também as pessoas técnicas envolvidas nessa questão. A comissão já visitou a Rota Santa Maria, que é a concessionária, já teve algumas audiências com o próprio secretário de Reconstrução, com algumas outras autoridades. Mesmo que esse tema da duplicação da RSC 287 não seja de competência do Legislativo, eu quero saber como é que o senhor traz alguma resolutividade para essa questão. É mais a questão política, é a articulação, enfim, traz para nós os detalhes sobre essas reuniões, sobre esse avanço dessa pauta. Na verdade, tem de tudo um pouco, né, Camila? Primeiro, nós recuperarmos um tempo perdido. Eu ingressei em janeiro na Câmara, retornei para a Câmara no dia 1º de janeiro. No dia 5 de janeiro eu entrei com uma ação popular
em defesa dos moradores da Palma, de Arroio do Só e também de Camobi e parte da Quarta Colônia. Por quê? Porque eu já, no primeira semana de trabalho, eu já identifiquei uma injustiça naquela plataforma da Palma com os moradores daquela região, principalmente com a ponte caída, né? E eu me delimitei na área do âmbito municipal porque eu sou vereador, não sou deputado. Então, meu limite é Santa Maria Silveira, Santa Maria Restinga Seca. Eu tenho que ficar dentro desse quadrado, como diz na gíria popular. Mas, na verdade, Santa Maria está pagando um preço por não ter tido uma representação forte que colocasse o facão no toco lá no início e segurasse esse projeto para todos nós. Essa é a grande verdade. Nada contra ninguém, não sou de atacar pessoa nenhuma, nunca fui de fazer política assim, mas é só as pessoas avaliarem. Faz 5 anos que essa obra está em andamento. Faz 5 anos. Por que só agora a Assembleia Legislativa criou uma comissão especial, depois que nós criamos? Me chamou a atenção. Por que só agora algumas pessoas estão começando a se envolver na 287, na ponte que caiu? Faz 1 ano que caiu, eu não era vereador quando caiu a ponte. E eu não era vereador quando foi dado início a esse projeto. Eu participei das audiências públicas, como eu sou um profissional de rádio, de comunicação, várias vezes me manifestei como ex-vereador nas audiências, me posicionei dizendo que era contra, mas a minha palavra na época não tinha muito peso, como eu tenho agora como vereador. E os nossos representantes na época não fizeram enfrentamento que os deputados, que os vereadores, que os prefeitos da região de Santa Cruz, de Venâncio Aires, Itabaí fizeram. Eles colocaram o governador contra a parede e exigiram que esse projeto fosse dado início pela Itabaí Canoas, contemplando Santa Cruz num primeiro momento, e que eles fizessem um projeto que Santa Cruz começasse a obra em direção a Itabaí, e Itabaí também iniciasse em direção a Santa Cruz. Venâncio Aires concordou porque ela está no meio do caminho, então teria acesso pelos dois lados. E nós ficamos para daqui 30 anos. Mas por que ficamos? Onde é que estão os representantes? Onde é que estão aqueles deputados que vêm a Santa Maria e fazem 5, 7, 8, 10 mil votos? Cadê eles? Você que votou num deputado que não é daqui. Cadê aqueles que fizeram 10, 15 mil votos em Santa Maria? Onde é que eles estavam nessa hora para nos ajudar? Cadê os deputados federais? Cadê os senadores que a cidade gosta de votar, coloca 80, 90, 100 mil num senador? Não tivemos um senador nos defendendo. Não tivemos os nossos deputados aqui da região, da cidade, colocando o facão no toco, porque se a gente faz como eu fiz aqui, não dá no campo do diálogo, como não estava dando, vai para a justiça, embarga. Imagina lá atrás, quando começou a discutir, nós trancar aquela rodovia. Não vai ter. Ou começa aqui ou não tem obra. Nós não queremos então essa obra. Porque se fosse para ser esse projeto que está hoje aí, era melhor nós tivéssemos ficado de fora. Governador, vamos fazer assim, governador. Se na época eu estou com uma força política de vereador, de deputado, de prefeito, governador, vamos fazer o seguinte, faz assim o projeto, 2 etapas. Primeira etapa, Santa Cruz e Venâncio e Itabaí, que é o que o senhor quer fazer, está bem, nós lhe entendemos, tem a sua mangueira, tem a força do Vale do Rio Pardo, do Vale do Taquari, que daqui a pouco sejam maiores que a nossa, não tem problema. Faz a primeira etapa aí. Quando o senhor concluir a segunda etapa, a primeira etapa, o senhor nem vai ser mais governador quando acontecer isso. Quando concluir a primeira etapa, aí chama a turma lá de baixo, como vocês chamam, da metade sul, os pobres da metade sul, e aí vamos sentar para conversar o que vai sobrar para nós. Mas não, o que o governador fez com a força de Santa Cruz e Venâncio, e a nossa força ficou assistindo e batendo palma? Ele montou um projeto da Itabaí até Santa Maria e colocou 3 praças de pedágio para nós sustentar o projeto de lá. Porque só com a plataforma de Santa Cruz e Venâncio não paga a duplicação, paga com as 3 de baixo. E nós ficamos daqui 30 anos. Então isso não existe, isso é inadmissível. Santa Maria não poderia nunca ser tratada dessa forma e nós não poderíamos ter assistido. Agora não adianta correr atrás, agora nós estamos correndo atrás do leite que já foi derramado. Eu assumi em janeiro. Estou fazendo o que posso fazer. Montamos comissão especial aqui, entramos na justiça, tenho batido de frente com todo esse projeto que está aí. E agora cabe ao governador. O governador, inclusive, tem pretensões políticas. Então, demonstre para a nossa cidade, para a nossa região, que 2016 o senhor merece ter de novo a maior votação, como já teve aqui, porque Santa Maria elegeu o Eduardo Leite, né, para governador. Nas 2 oportunidades ele foi o mais votado aqui. Então, nos inclua agora no projeto, não para 30 anos. Determine a SACIR, porque é ele que determina o cronograma, que esse projeto também vai iniciar aqui em Santa Maria, como já iniciou em Santa Cruz. Antecipe a obra e nos dê a ponte, né? Porque nós vamos agora, já passou mais de ano, né? Já vamos agora para 1 ano e pouco, 1 ano e 5 meses, 1 ano e 4 meses, numa ponte caída no fundo do rio. Nós não temos a ponte pronta, talvez teremos no final do ano. O projeto se arrasta, é aprovado, desaprovado, começa a obra, para a obra, e nós estamos aqui aguardando uma ponte que já fez aniversário, sendo que outros lugares do estado, onde não tem praça de pedágio, o estado já recuperou inclusive as pontes e os acessos a municípios que foram destruídos. Nós aqui com uma ponte, que não é ponte, né? Ali é uma pinguela de 40 metros, né? De extensão, 50 metros de extensão, uma pinguela. Está no fundo do rio, esperando
que o Estado, que a empresa possa fazer a nova ponte. Então isso demonstra a nossa falta de força de liderança política junto ao governo do Estado. E o governador tem esse poder, ele pode atrair esse cronograma, é essa luta que nós vamos fazer, porque é o desenvolvimento de Santa Maria, não temos outra saída. Nós só temos o aeroporto, tem que ser ampliado, e temos a rodovia 287. Tem a 290? Ok, mas é uma outra rodovia, é alternativa, mas a nossa principal sempre foi a 287, para chegarmos a Porto Alegre, a Serra Gaúcha e a outros locais do Estado. Vereador, falamos bastante sobre mobilidade urbana, que é me parece, uma das suas principais pautas, mas o que o cidadão santamariense pode esperar do seu mandato agora até o fim do ano? Quais outras propostas o senhor traz? Enfim, a saúde, eu vejo que é um tema também que o senhor defende bastante. Tenho trabalhado bastante a questão da saúde. Nós apresentamos um projeto aqui de ampliação das ambulâncias do SAMU na cidade, inclusive já estou trazendo uma ambulância no que vem para cá, já articulei com o deputado Busato, vai ser contemplado Santa Maria que vem com uma ambulância equipada do SAMU. Eu defendo a descentralização, não podemos ter apenas uma central lá na Avenida Maurício Vaz Sobrinho, no PA do Patronato, a cidade é muito grande. Eu defendo uma nova central, pelo menos em Camobi, para atender Camobi e a Zona Sul, para descentralizar um pouco esse serviço, que é muito importante. Também defendo 2 novas UPAs na cidade, já ingressamos com o projeto, já estamos tentando buscar recursos em Brasília, para Camobi também. Uma UPA que pode ser inclusive anexa, ou um PA 24 horas, onde é o posto de saúde hoje de Camobi, transformá-lo em PA 24 horas com as ambulâncias do SAMU, já seria extremamente importante. E uma UPA na Zona Sul, quem sabe, tem um novo posto de saúde agora na São Carlos, na Urlândia está sendo construído, também pode ser 24 horas. Nós temos que descentralizar a saúde, porque hoje o PA do Patronato e a UPA lá no Perpétuo Socorro estão sobrecarregados. A UPA do Perpétuo Socorro é uma UPA regional. Por dia entram 40, 50 ambulâncias de cidades do estado inteiro. Então ela não é mais só de Santa Maria, ela atende todo o estado. Então nós temos que ter uma UPA para Santa Maria. Canoas tem 5 UPA. Por que só temos uma aqui? Alguma coisa está errada. Caxias tem 3 UPAs. Pelotas tem 4 UPAs. Porto Alegre, você fala, tem 16 UPAs. Né? Mas Santa Maria tem uma UPA. Não pode. Nós temos que ter mais de uma, nós temos que ampliar Camobi, Zona Sul, para atender toda a cidade. Tenho batido na questão das farmácias. Né? Estive já 3 vezes falando com o secretário de município, já estive no gabinete do prefeito, entreguei documentos. Nós não podemos mais aceitar as filas nas farmácias de Santa Maria na parte da manhã, principalmente para retirada do medicamento, em pleno inverno, chuva, verão, calor, as pessoas na calçada. Tem que ter um local público, já que a prefeitura tem condições, né, de vários espaços públicos, colocar as farmácias para entrega de medicamento um local amplo, que as pessoas possam entrar, ficarem assistidas, acolhidas, sentadas com chuva, com frio, com sol, protegidas, dar um cafezinho, dar um chazinho, a pessoa está buscando um remédio, ela está doente. Não pode colocar a pessoa doente na calçada, com chuva, com frio, com sol, para esperar abrir a porta para ser atendida. Essa, para mim, também é uma questão. E outra questão são os postos de saúde. Eu estou defendendo muito a questão da ampliação dos horários até as 21 horas, né? Pelo menos um por região, nem que vá mesclando, tem regiões que tem 5, 6 postos. Essa semana é um posto, na outra semana é outro. O CRAS, nós temos que ter um atendimento em saúde mental 24 horas. Hoje, qualquer pessoa que entra em surto de Santa Maria faz o quê? Vai para o PA ou vai para a UPA? Lá não tem especialista. Aí vai ter que esperar para ver se consegue entrar no USM. Sim, mas entra que hora? E essa pessoa esperar 2, 3 dias, se ela está surtada. Se não tiver um atendimento 24 horas de saúde mental, com psiquiatras, com equipe preparada para isso e médicos preparados, não vai resolver. E Santa Maria hoje é um grande problema que nós temos com a saúde mental na cidade. Então também estou defendendo isso. Um atendimento 24 horas para nossas crianças. Já tivemos o Centro Materno Infantil na Medianeira, que era um baita espaço. A criança, qualquer hora do dia, o pai e a mãe já sabia. Vai para o PA da Medianeira, Centro Materno da Medianeira, e era atendido, sempre tinha pediatra. 24 horas. Hoje uma criança meia-noite. Vai para onde? Vai para a UPA? Vai todo mundo. Vai para o PA, vai todo mundo. Tem pediatra meia-noite na UPA? Não, não tem. Tem na madrugada no PA da Patrulha? Não tem. Então faz o que com a criança? Então, Santa Maria é uma cidade de 300 mil habitantes. Tem que ter um centro materno, de novo, infantil, para atender 24 horas só criança e contratar pediatra. Nós temos que cuidar das nossas crianças. Então, também tenho esse projeto, também defendo essa questão na área da saúde. Vereador, para encerrar o nosso programa, se alguém quiser entrar em contato com o vereador Marcelo Bisonho, como faz? Tem o nosso gabinete número 20, no 3º andar da Câmara, tem todos os nossos contatos. Meu telefone é público, há mais de 15 anos é o mesmo número, né? Inclusive eu faço questão de colocar no meu material de campanha o número de acesso direto sempre. É o número que eu tenho, é o 981120012, né? Todo mundo tem acesso ao meu telefone, é direto, ao meu WhatsApp direto. E eu estou sempre à disposição, né? Na Câmara, aonde o pessoal precisar, eu tenho sempre o meu tempo
né, dedicado e direcionado à população de Santa Maria. Voltei para a Câmara para realmente trabalhar, para cumprir esse mandato, devolver para a cidade, cumprir a minha obrigação número 1, que é fiscalizar, defender os interesses públicos e lutar por Santa Maria. Estou fazendo isso e estou à disposição. 981120012, me encontra sempre, é meu WhatsApp, meu número há mais de 15 anos que eu nunca mudei. Muito obrigada pela sua presença aqui no Retrato Público. Vereador, desejamos um ótimo trabalho para o senhor. Obrigado, Camila, obrigado à TV Câmara, obrigado a todos os servidores, colaboradores. Eu tive a felicidade de ser presidente dessa casa e, olha, eu só consegui conduzir aquele trabalho e cumprir todos os meus deveres como presidente por causa dos servidores públicos da Câmara. Foram decisivos, importantes e eu agradeço eternamente aos colaboradores, que também nos ajudam, mas aos servidores aqui da casa que foram fundamentais na nossa passagem nas outras vezes como presidente da casa aqui também. Muito obrigado. Eu agradeço em nome de todos os servidores e agradeço a você pela audiência. Esse foi o Retrato Público com o vereador Marcelo Bisonho, do União Brasil. Você pode rever esse programa no nosso canal do YouTube, que é o TV Câmara Santa Maria. Até o próximo programa. TV Câmara, a tela da cidadania.